Você já ouviu falar que a Idade Média foi a famosa Idade das Trevas? Um período de ignorância, sujeira, atraso e medo? Mas e se eu te dissesse que essa visão foi construída muito depois e que ela pode esconder uma realidade muito mais complexa? Hoje, no História com Fofoca, você vai descobrir os bastidores reais de um dos períodos mais longos, intensos e transformadores da história humana, a Idade Média. E quando eu digo intenso, é porque estamos falando de quase 1000 anos de guerras, mudanças sociais, crises, avanços, colapsos e reconstruções. Você vai entender como impérios caíram, como a fé moldou as sociedades inteiras, como surgiram castelos, reis e cavaleiros, e principalmente como esse período ajudou a construir o mundo em que você vive hoje. E já te aviso, a Idade Média não foi só escuridão, foi um período cheio de contradições, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Mas antes da gente continuar, faz uma coisa rápida que ajuda muito o canal. Deixa o like, isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreva no canal História com Fofoca e ative o sininho para não perder nenhuma história curiosa, polêmica ou esquecida. E eu quero saber de você. Você conseguiria sobreviver na Idade Média sem tecnologia, sem medicina moderna e vivendo sob regras totalmente diferentes? Eu não. Comenta aqui embaixo, eu vou responder alguns comentários. Agora sim, vamos voltar para quase 1000 anos no tempo. A Idade Média começou oficialmente em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Mas essa queda não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, marcado por crises internas, disputas políticas e invasões de povos germânicos como visigodos, ostrogodos e vândalos. Esses povos eram chamados de bárbaros pelos romanos, mas isso não significava que eram atrasados, e sim que não faziam parte da cultura romana. Com o fim do Império do Ocidente, a Europa entrou em um período de descentralização total. Não havia mais um poder central forte. Cada região passou a ser controlada por líderes locais. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou existindo por quase 1000 anos, mostrando que a história não é tão simples quanto parece. Outro ponto importante. A Idade Média foi um período de adaptação. As estruturas romanas não desapareceram completamente, muitas foram transformadas e reaproveitadas. O feudalismo surgiu como uma resposta ao caos e à insegurança. Sem um exército central forte, as pessoas buscavam proteção local, e é aí que entra o senhor feudal. Mas o sistema era mais complexo do que parece. Dentro de um feudo existiam várias áreas: o manso senhorial, que é a terra do senhor, o manso servil, terra dos camponeses, e terras comuns, que é o uso coletivo. Os servos tinham uma rotina pesada: trabalhar vários dias por semana nas terras do senhor, pagar tributos como a talha, parte da produção, usar o moinho ou forno do senhor, pagando por isso. E aqui vai algo interessante: nem todo mundo era totalmente preso ao feudo, havia variações regionais. Além disso, existiam também camponeses livres em algumas regiões. Outro ponto pouco falado, o feudalismo não era igual em toda a Europa. Ele variava bastante dependendo da região. A Igreja Católica era praticamente uma superpotência medieval. Ela acumulava riquezas, terras e influência. Muitos membros do clero vinham da própria nobreza, ou seja, havia uma conexão direta entre religião e poder político. Além disso, a igreja influenciava o tempo das pessoas, calendários religiosos, festas, jejuns, obrigações espirituais, a ideia de céu, inferno e purgatório guiava o comportamento das pessoas. Isso dava à igreja um enorme controle social, mas também existiam conflitos internos, reformas religiosas, divisões dentro da igreja, questionamentos filosóficos, e foi dentro desse ambiente que surgiram pensadores importantes, como Tomás de Aquino, que tentou unir a fé e a razão. A violência era parte constante da vida medieval. Além das grandes guerras, existiam conflitos locais frequentes entre senhores feudais. As cruzadas, por exemplo, não foram apenas guerras religiosas. Elas também abriram rotas comerciais, estimularam o contato com o Oriente e trouxeram novos conhecimentos para a Europa. Já a Guerra dos 100 Anos revelou algo importante: o surgimento da identidade nacionais. França e Inglaterra começaram a se ver como nações. E um detalhe interessante: a guerra começou a mudar, armas como o arco longo inglês começaram a diminuir a importância dos cavaleiros. A peste negra não foi apenas uma tragédia, foi um divisor de águas. Ela se espalhou rapidamente pelas rotas comerciais, e como as cidades estavam crescendo, isso facilitou a disseminação. Sem conhecimento científico adequado, as pessoas recorriam a
orações, amuletos, práticas médicas ineficazes, o impacto psicológico foi enorme. O medo da morte era constante, mas aqui vai um ponto importante. Com menos pessoas, os trabalhadores passaram a ter mais valor. Isso contribuiu para as mudanças sociais e até revoltas camponesas. As cidades medievais eram muito diferentes das atuais. Ruas estreitas, falta de saneamento, comércio intenso, mas também eram centros de inovação. As feiras comerciais, como as da região de Champagne, conectavam diferentes partes da Europa. A burguesia começou a acumular riqueza, algo que não vinha da terra. Isso mudou completamente a lógica social. E outro ponto essencial: as cidades começaram a conquistar a autonomia, criando leis próprias. Chamar a Idade Média de trevas ignora séculos de desenvolvimento. Foi nesse período que surgiram universidades estruturadas, métodos de ensino, debates filosóficos complexos. A arquitetura gótica, por exemplo, não era só estética, era engenharia avançada. As catedrais eram verdadeiras obras-primas. Além disso, houve avanços na agricultura que aumentaram a produção de alimentos. Ou seja, não foi um período parado, foi um período de evolução lenta, mas constante. Existiam festivais populares com música, dança e até críticas sociais. A moda medieval variava muito entre classes sociais. O vinho era mais consumido que a água em algumas regiões. Havia higiene, sim, mas diferente da atual. Animais conviviam muito próximo dos humanos. A Idade Média foi essencial para a construção da sociedade moderna. Ela criou as bases de estruturas políticas, sistemas econômicos e instituições educacionais. Foi um período de transição. Sem ele, o mundo atual não existiria como conhecemos. A Idade Média foi complexa, contraditória e essencial. Não foi só escuridão, não foi só atraso. Foi um período humano, com erros, acertos, medo e progresso. E talvez o mais interessante seja isso: a história nunca é tão simples quanto parece. Bom, se você chegou até aqui, você já sabe, esse não é um conteúdo comum. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e me conta aqui, você gostaria de viver na Idade Média? E por quê? E claro, comenta qual tema você quer ver no próximo vídeo. Enfim, é isso. Tchau, tchau!